Salve pessoal, Tonelo da G Educate aqui mais uma vez com mais um Skill Podcast. Quase que eu falei Pro Skills agora, que é outro conteúdo da GG Educate, dá até uma bugada na mente, mas com mais um Skill Podcast, onde a gente conversa sobre as habilidades comportamentais, como elas funcionam, qual a importância delas e várias outras coisas também a respeito de seguir uma carreira profissional, melhorar no seu dia a dia, na sua vida pessoal, no jogo, no League of Legends, enfim, tudo que tá aí incluso nesse mundo das habilidades comportamentais das soft skills. E, obviamente, mais uma vez, não estou sozinho, estou com ela, psicóloga da GG Educate. E aí, Lívia, como é que você tá? Mudou o fundo? Tá diferente. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em processo de um planejamento de carreira, de vida, estamos casando, estamos mudando, e aí estamos num cenário diferente. Tá um pouco vazio aqui por enquanto, mas logo em breve vamos ver esse cenário bem mais arrumadinho. Tá show de bola, é esse mesmo. E é bom que já vai fazendo do seu gosto, né? Do seu jeito, assim, é muito bom ter esse tipo de liberdade. E falando em gostos, falando em habilidades comportamentais, né? Essas habilidades que a gente sempre fala te ajudam a manter a alta performance, a aumentar suas chances de vitória, realmente ter um controle maior do seu futuro profissional, dentro do jogo, dentro do LoL, dentro de qualquer outro jogo, na realidade, qualquer outra situação. Uma coisa que a gente conversou um pouco no último Skill Podcast, e vem também debatendo, sempre, né, pincelando em alguns outros conteúdos, é aquela coisa de apostar, fazer algo que ama, ao invés de tentar apostar, fazer algo que não gosta, porque em teoria é mais seguro. Ou seja, falaram pra mim que X profissão dá muito dinheiro, mas eu odeio X profissão. Compensa eu ir pra essa profissão? Ou então compensa eu ir para algo que eu realmente gosto? E principalmente, Lívia, nessa questão, como que você vê, de uma maneira geral, né, ainda, as habilidades comportamentais te ajudando, assim, a tentar unir uma coisa que te faz muito bem, que você gosta, a uma coisa que também vai te dar uma rentabilidade legal, né, uma segurança financeira e tudo mais. As habilidades, elas são fundamentais nesse processo, né? Porque quando a gente vai pensar numa profissão, numa carreira, em algo que a gente quer seguir, muitas vezes a galera só pensa focando no estudo, né? Por exemplo, eu gosto de história na escola, então eu vou fazer direito. Eu gosto de matemática, vou fazer engenharia. Eu gosto de nada, eu vou fazer Uhum. psicologia, que não aproveita nada na escola, né? Então, assim, às vezes a galera vai fazer muito pensando nisso. Ou então, Aham. que é até uma coisa que eu sugiro, né? Que você pense no fazer da profissão. Tipo, a pessoa pensa que o ser advogado é muito sobre ir lá defender as pessoas, saber as questões. Ou então, o do ser engenheiro é ir lá construir o prédio e tal. São atividades principais? São, com certeza. Tem que ser considerado? Sim. Mas tem algo do perfil comportamental daquela profissão que precisa ser lembrado. Por exemplo, Uhum. quando você vai ser um profissional autônomo, quando você vai ser um engenheiro que tem a sua empresa, ou um advogado que é autônomo, existem várias outras habilidades que você tem que desenvolver para conseguir levar aquela profissão à frente. Porque ser empreendedor não é só fazer uma coisa específica da sua área. Se você for trabalhar numa empresa, essas multi-habilidades não vão ser tão cobradas exageradamente quando você é um autônomo. Quando você é Uhum. autônomo, isso é extremamente cobrado de você. Por quê? Nenhuma empresa existe, por exemplo, eu estou aqui sendo um advogado autônomo, gosto de ler, gosto de ouvir as pessoas, mas você gosta de conversar com as pessoas? Você gosta de vender o seu serviço? Porque se você não gostar, meu amor, você se lascou. Porque como é que o povo vai comprar de você? O povo vai comprar o seu serviço, o seu tempo, entendeu? As suas habilidades, né? Quando você é engenheiro, você tem que ter muito uma habilidade de planejamento, de lidar com as frustrações, de liderança. O cargo do engenheiro civil, por exemplo, que é o mais, assim, que a galera às vezes busca mais, ele é marcado por um cargo de liderança. Então, se você não se identifica com esse lugar, se você não gosta, não quer, não é muito a sua praia, talvez tenha um problema. Por mais que você goste de construir o prédio, do cimento no chão, dos tijolos e tal, das coisas, não é só isso. Então, entre várias profissões, tem aquilo que a pessoa faz, que é a atividade principal dela, tem várias habilidades que passeiam ao redor dessa profissão. E que você vai ter que adquirir, ou você vai ter que desenvolver, ou você vai ter que terceirizar de alguma forma, porque elas são Uhum. essenciais, né? Então, quando a gente fala assim, de forma bem ampla sobre essas habilidades, nessa escolha profissional, de escolher uma coisa que você gosta ou escolher o que você não gosta, isso é um ponto a se pensar. Porque tem gente que fala assim, vou fazer concurso porque me disseram que era mais seguro, então vai ser tudo de bom. Sendo que, Uhum. dependendo do concurso, claro, existem milhões de concursos diferentes. Mas alguns, muitos que eu conheço pessoas que passaram, eles passaram, tá? Tem um concurso, a estabilidade.
Mas é uma atividade extremamente rotineira, passo a passo, igual todo dia, que não tem muita variação. Isso para uma pessoa que é mais tranquila pode ser o melhor dos mundos. Mas para uma pessoa que é mais movida a desafios, pode ser a pior situação possível. Tá entendendo? Nossa. Então não é só o que faz, literalmente. Isso é importante? Mas tem muito disso, entendeu? Sim, demais. E aquela coisa, né? A gente até conversou um pouquinho disso em outro episódio. Você também pode falhar fazendo uma coisa que você acha que é seguro, né? Nada é 100%. Então, assim, talvez compense muito mais, e eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque, enfim, tô nesse corre de caster, de comentarista, de narrador, de esportes e tal, há já 7 anos. E não é uma profissão comum, né? Eu até pensei de ser lá programador e tal na época, mas não era uma parada que eu me dedicava. Eu lembro que, meu, eu chegava, eu abria um programa pra fazer, né? Como é que chamava? Acho que era Code Blocks na época, nem sei. Se é programador aí tá vendo, você me manda no comentário aqui depois. Mas na minha época acho que era Code Blocks. Eu abria aquilo lá, cara, pra fazer 1.000, 2.000, 5.000 linhas de código e minha cabeça surtava, eu não aguentava mais. De verdade, era uma parada quase que masoquista abrir o Code Blocks e tentar fazer alguma coisa. E aí, beleza, programador é a profissão do futuro, tá ganhando muita grana, não sei o que, vai trabalhar não sei na onde, Vale do Silício, vai pra Índia e tal. Mas até que ponto que eu ia conseguir manter a sanidade, sabe? E aí eu pensei muito por esse lado, fui pra carreira de caster, foi muito difícil, claro, né? E abrindo as portas, mas consegui, porque eu tava tão dedicado, eu tava tão focado naquilo ali, né? Eu tava tão disposto a tentar e a errar e a continuar e a evoluir, a me manter nesse caminho até acertar, que a coisa toda fluiu. E a gente pode comparar isso com o jogo também, é a mesma coisa. Você, quero chegar no diamante aí no LoL, beleza, legal, é um objetivo tal, mas não é amanhã que você vai chegar no diamante, a não ser que você já esteja no Platina 1, mas você tá lá no prata, no ouro, no ferro, meu, não é tão simples assim. Você tem que persistir, você tem que ralar, você tem que realmente dar o seu melhor, porque mantendo essa consistência, mantendo essa taxa de vitória dos 55, 52, acima dos 50%, né? Eventualmente você vai chegar no diamante, porque é matemática a parada, né? Então, assim, o importante é realmente estar ali disposto a entender como afiar essas habilidades, né? Como desenvolver essas habilidades, não só técnicas, mecânicas, claro, do jogo, mas também habilidades comportamentais, né? Essas coisas que a gente fala de liderança, planejamento, tomada de decisão, a própria resiliência e tudo mais. Você já encontrou casos assim, Lívia, que uma pessoa, né, um paciente, se eu não sei se é assim que você chama, mas enfim, alguém chegou pra você e falou: meu, eu tô fazendo X coisa, mas eu odeio, pelo amor de Deus, me ajuda, assim. E de repente já viu já alguma pessoa que mudou o caminho, foi pra um lado legal? Como que foi essa experiência, assim? Demais! Maria! E eu digo isso de diversas profissões, mas até aquelas mais famosinhas. Já chegaram médicos também que falaram: eu odeio o que eu faço, eu quero fazer, pelo amor de Deus, qualquer outra coisa. Pessoas que passaram no concurso falaram: eu odeio o que eu faço, pelo amor de Deus, quero fazer outra coisa. Pessoas que, enfim, de toda profissão, de qualquer uma dessas mais famosinhas, direito, engenharia. Eu sempre brinco, metade dos meus pacientes estão no direito, a metade na engenharia. Mas já chegou essa galera toda, né? Que achava que não, meus pais são dentistas, então eu vou ser dentista e vai dar super certo, como se a escolha profissional fosse hereditária, uma coisa do gênero, tá ligado? Tivesse um gene da orientação profissional no DNA da pessoa, né? Mas isso acontece demais, né? E são histórias incríveis, né? Tem uma amiga minha que ela faz engenharia elétrica e vai fazer música, né? E ela hoje tá, tipo, super feliz e realizada. Teve outro amigo meu que nem faculdade fez e trabalha como community manager, né? Que é tipo gestor de comunidade, né? Que, tipo, não tem faculdade disso. Não tem muito como onde você aprender isso e tal. Mais nos Estados Unidos, enfim, alguns cursos soltos que tem sobre. Então, isso acontece muito, né? Mas é porque às vezes as pessoas, elas olham cada escolha como se fosse aquela para sempre, né? Por exemplo, quem estiver assistindo o podcast vai ver que eu deu uma clareada no meu cabelo. E aí eu lembro que eu falei isso no meu Instagram, que eu fiz isso pro casamento agora é cá 15 dias, não sei que dia vocês vão ver esse podcast, mas já. E uma pessoa falou assim, tu não teve medo, não? Tipo, fazer e acabar com o teu cabelo? Eu falei, gente, mas não é uma coisa tão simples. Se ficar assim, porque eu nunca pintei na vida, então foi a primeira vez que eu pintei na minha vida toda, né? Eu tenho 25 anos, então foi a primeira vez. E aí a pessoa, eu falei assim, gente, mas se tivesse ficado muito ruim, eu ia lá e pintava da cor normal. Ou então eu cortava e botava um aplique, tipo assim, cara, as coisas não são tão fatalistas assim, sabe? Mas as pessoas elas ficam com tanto medo de apostar nas coisas, de
errar, de não ser isso que elas realmente queriam, que elas procuram sempre o caminho mais seguro, sendo que como se um erro, como se começar uma faculdade que não é que você gosta fosse acabar com a sua história, ou com a sua carreira, ou com a sua vida, ou que fosse uma coisa muito séria e muito determinante, que nunca pudesse mudar. Sendo que, cara, pra tudo tem um jeito, mesmo pra morte. O Não, resto, a demais. gente dá um jeito, tá ligado? Sim, sim, e eu acho que existe exatamente muito essa pressão de família, muitas vezes, né? Ou então dos amigos, aquele famoso primo. Eu vi o cara falando no Twitter, o cara falando assim: meu, imagina a prima da Raíssa Leal, né? Que meteu uma prata no skate com 13 anos. Imagina, ó, você não vai pra faculdade, sua prima pegou uma prata na Olimpíada com 13. Então, assim, é complicado, realmente. E eu acho que por conta dessa pressão, por conta desse medo de errar, muita gente que hoje tá até ouvindo a gente, assistindo a gente, que tá no colegial, né? Enfim, no ensino médio, minha época era colegial, no ensino médio, que tá na faculdade, Pegou que tá tua saindo da idade, Tonel. faculdade. É, então, entreguei, é complicado. Enfim, que tá nessa situação assim, fica com muito medo de errar. Mas, na realidade, a derrota ela é um obstáculo, um pequeno obstáculo que vai existir tranquilamente, sempre vai existir, para que você consiga se tornar mais habilidoso, não só tecnicamente, mecanicamente, mas também nas habilidades comportamentais, que a gente sempre bate nessa tecla, né? São habilidades como quaisquer outras. E assim, essa mentalidade que eu falei agora de quero pegar diamante, mas eu sei que não é do dia pra noite, eu sei que eu tenho que estar ali ralando, treinando todo dia, me dedicando o máximo possível, que também tem a ver em se dedicar para evoluir as habilidades comportamentais, né, para se tornar mais habilidoso e aí sim aumentar as suas chances de vitória, é a mesma mentalidade que você consegue colocar num ambiente profissional, num ambiente pessoal, mas E só um aí que ponto. tá a pergunta. Pode falar, vamos Não, que só um vamos. ponto sobre isso, que quando tu foi Aham, falando, eu fui me lembrando. claro. Que é importante que as pessoas entendam que os erros, né, que vão existir, eles são esperados. Ou seja, ninguém espera que você seja perfeito. Assim, as Hum, pessoas sabem que você vai errar. Elas podem até falar, não, deve ser melhor, se esforça e tal. Mas elas sabem que as pessoas erram. Então, os erros eles são esperados. Eles são administráveis. Como eu falei, nenhum erro vai acabar com a sua vida, com a sua carreira. E terceiro, eles uhum. são desejados. Eu lembro que eu falei isso a uma pessoa, ela ficou assim, ó, não, mulher, desejados não. Não, É, desejados é demais. Esperados, ok. Administráveis, aham, tudo bem. Mas desejados, eu falei, mulher, Sabe por quê? Porque é melhor você errar agora pequeno. É melhor você quebrar agora um aham, negócio pequeno. É melhor você errar enquanto você é um estagiário. É melhor você errar quando você é um recém-formado, do que deixar para errar na frente. Não que errar na aham. frente seja um problema, mas porque tem uma pressão bem maior. Então, assim, cara, é desejável que você erre agora. Que você aposte agora, que você tente agora, porque depois vai ficar sempre com mais medo, e mais medo, e mais medo. Então, é desejável que as pessoas errem agora, que elas quebrem agora, Uhum, que elas falhem agora, que elas façam coisa errada agora. Que é pequeno, que é sim. menor, que vai ter um impacto menor na sua vida. Tá entendendo? Sim, demais. E já emendando nisso, que eu ia perguntar exatamente isso. Quais dicas que você dá para uma pessoa que, usando o português, se ferrou em alguma coisa e tá tendo que lidar com essa amargurada que dá, sabe? Essa sensação de impotência, de Um que, soco eu no sou um estômago. lixo, nunca mais vou conseguir fazer nada, tal. Como que a gente consegue melhorar a nossa habilidade comportamental de resiliência e passar por isso de uma maneira mais tranquila? Você tem alguma dica, alguma coisa que dá para fazer? Ó, alguns pontos, tá? Primeiro ponto que me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa muito racional, né? Então eu tento sempre Uhum, racionalizar as situações. O que eu tô querendo dizer com uhum, isso? É, às vezes a gente olha o mundo de um lugar muito emotivo, emotivo que eu digo de emoções. E se a gente olhasse uhum, as coisas de um campo mais prático, as coisas poderiam ser um pouco mais simples. Como assim, Nina? Falou, 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 não entendi nada. Por exemplo, quando eu era mais nova e falei que ia fazer psicologia, de modo geral, meus pais ficaram muito preocupados, porque, enfim, pouquíssimas pessoas ganhavam dinheiro na época e tal, não sei o quê, pra lá. uhum, Sendo que eu comecei a ter bons exemplos. Eu comecei a seguir bons psicólogos que faziam bom dinheiro, que tinham carreira massa. E quando eu ouvia eles falando da sua história profissional, eles falavam de muitos erros no processo, de uhum, muito caminho. Por exemplo, eu lembro que é, Caio teve um nó na minha época, tipo assim, putz, eu tenho só. Quer dizer, eu já tenho 25 anos, ainda não ganho aquilo que eu queria ganhar, que nem aquela pessoa que eu admiro ganha. Depois eu parei e falei, cara, quantos anos tem essa pessoa que eu admiro? Todas as pessoas que eu admiro profissionalmente têm 35 anos ou mais. Então elas são uhum, 10 anos mais velhas que eu. Então seria no mínimo uma loucura eu querer ganhar o mesmo que elas, sendo que eu não trilhei o mesmo caminho que elas. Eu tenho 2 anos de formada, essas pessoas têm 10, 12, entendeu? Então, assim,
Quando eu olho para frente e eu conheço as minhas referências, os profissionais que eu admiro, e eu olho para a história deles, eu vejo que eles tiveram essa história, que eles falharam muito, que eles erraram muito. Então, ver isso me acalma, tipo assim, putz, não sou só eu. Porque às vezes no Instagram a gente tende a achar que só você é, né? Porque como todo mundo mostra os highlights da sua vida, os momentos mais baixos da vida das pessoas, né? Os momentos mais baixos que você compara da sua vida com os highlights dos outros, você fica tipo, putz, é muito desigual, né? É muito distante. Sendo que, enfim, o Instagram, as redes sociais são um recorte da vida pessoal, todo mundo sabe disso, já não é nenhuma novidade. Mas o primeiro ponto era esse, racionalizar essa situação. Saber que isso faz parte. Outro ponto porque às vezes a gente é normal, né? Enfim, faz parte. Não vou dizer para vocês 10 passos para evitar a raiva. Não vou fazer isso, porque vocês têm que ter raiva mesmo. Porque o que acontece? A gente tende a querer evitar todos os sentimentos ruins. A frustração, a raiva, a tristeza. Sabe qual é a analogia que eu faço em relação a isso, né? Imagina uma situação hipotética. Um jovem que briga com a mãe todo dia porque a mãe fala que ele fica muito tempo jogando, ou sabe, por qualquer outro motivo. Aí, todo dia, esse jovem briga com a mãe. Por causa da briga, o jovem tem dor de cabeça. E aí ele fica incomodado. Esse incômodo da dor de cabeça é o que vai fazer ele pensar, tipo, putz, como é que eu posso fazer para não brigar com a minha mãe? O que eu posso fazer para melhorar a situação? O que eu posso fazer para, sei lá, trabalhar e sair de casa, para não tirar meu saco? Agora, se esse mesmo jovem que briga com essa mãe tem uma dor de cabeça e toma um remédio, a dor de cabeça passa, não existe nenhum desconforto que leve ele ao movimento. Ele vai ficar estático. Vai permanecer como está. Ninguém faz grandes mudanças na vida porque está super feliz e satisfeito. Entendeu? Normalmente, a gente busca grandes mudanças porque a gente está insatisfeito. Porque a gente está com raiva, porque a gente está triste, porque a gente não está feliz, porque a gente não está realizado. Então, assim, claro, né, pessoal? Eu tô tirando aqui exemplos de pessoas que têm psicopatologias graves, tipo ansiedade e depressão aguda, tá? Tudo que eu falei agora não cabe para pessoas. Mas pessoas que não têm essas psicopatologias e têm sentimentos ruins, normais, como todo ser humano normal, pense bem em não jogar esse sentimento fora. Porque é ele que vai lhe movimentar. Eu vejo muito paciente que diz assim, eu queria acabar com a minha ansiedade. Eu queria acabar com, sei lá, a minha timidez. Eu queria acabar com a minha tristeza. Eu falo assim, tu ia fazer o que na tua vida? O que ia sobrar? Porque uma pessoa que tá sempre de boas, amor, não constrói nada. Me perdoe. Mas uma pessoa que tá de boas não faz nada. Então, assim, esse sentimento ruim que essa pessoa estiver passando agora, de algum erro que ela cometeu, deixa o sentimento vir. E usa ele como, enfim, motivação. É o que eu sempre brinco. Não sei se eu já falei isso em algum podcast, se alguém já tiver ouvido e estiver me repetindo, me perdoe. Mas eu costumo acordar super cedo para correr na beira-mar, aqui em Fortaleza, né? Tipo, 5 horas da manhã. E aí, 5h30, eu tô correndo e eu posto stories no meu Instagram e uma pessoa me perguntou, como é que tem motivação para correr 5h30 da manhã? Eu falei, motivação, mulher? Eu tenho muita raiva. Quando eu acordo, é 5 horas da manhã, tá escuro, tá preto, não tem um raio de sol, eu acordo com ódio, eu acordo assim, inferno, tem que ir pra essa beira-mar, correr. Quando acaba, é ótimo. Quando eu chego lá, é excelente. Mas o que me motiva é a raiva que eu já acordei do despertador. Entendeu? Sim, o que me motiva é o ódio, tá entendendo? Então, assim, não é porque eu adoro acordar 5 horas da manhã, isso não existe na vida real, mas eu absorvo aquele sentimento ruim e vou lá, corro com toda a minha raiva até passar, eu fico bem calminha. É ótimo, é um excelente calmante. sim, inclusive eu já ouvi uma frase muito tempo atrás que é exatamente isso, e que me ajudou muito, assim, que mudou muito a maneira que eu tava vendo algumas coisas. Que é exatamente o que você falou, a pessoa falou, olha, mas a raiva não é necessariamente um sentimento ruim. A raiva canalizada para uma ação ruim é um sentimento ruim. Nossa, tô com raiva, vou dar um soco na cara de alguém. Não, não faz isso. Tô com raiva, vou tacar meu teclado na parede. Não faz isso, não vai adiantar nada. Você vai ter que pagar mais dinheiro para comprar um outro teclado. Não vai adiantar absolutamente nada. Agora, tô com raiva, beleza. Hoje não, sei lá, não consigo jogar mais, mas amanhã eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer muito rápido e vou jogar 5 horas seguidas. Ou tô com muita raiva, vou fazer uma parada pra mudar o que tá acontecendo agora, sabe? E isso motiva, de verdade. É uma parada que às vezes a gente não pensa, né? Você pensa, nossa, tô com raiva, eu quero sair o mais rápido possível correndo dessa raiva. Coisa que, como você bem disse, né? Dá pra você canalizar e usar isso pra uma outra maneira. E ainda falando sobre aquele lance, né, de
fazer algo que você gosta, manter os pés no chão enquanto faz isso, né? A gente até falou no episódio 7 aqui do Skill Podcast sobre tentar ter essa clareza, né, com aquele método do Ikigai que você consegue escrever, enfim. Se você não viu, vai lá, tá? Vai lá porque o episódio 7 do Skill Podcast tá bem mais detalhadinho, tá super legal para você conseguir fazer isso melhor. Mas ainda assim, como que a gente pode resumir, Lívia, além do Ikigai e tudo mais, né? Essa questão, assim, dá pra você falar, meu, eu quero fazer isso e já era? Como que você consegue, de repente, manter um pouco mais os pés no chão e começar, né, a trilhar esse caminho rumo a algo que você gosta de fazer, é apaixonado, ama fazer e que é uma atividade profissional também? Não, perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque é uma grande dificuldade que eu vejo com vários pacientes, enfim, com várias pessoas, que é o seguinte. Às vezes, começa o atendimento, eu pergunto para o paciente assim, me fala um pouco do que é que tu espera para a tua vida daqui para frente, daqui a alguns Uhum, anos. E tem pessoas que ficam mudas quando eu faço essa pergunta, que uhum, simplesmente não conseguem falar nada. E isso acontece por diversos motivos. Primeiro, tem gente que fala assim, Lívia, eu não sei nem dizer o que eu quero comer amanhã. Imagine o que é que eu espero daqui a 5 anos da minha vida. Aí você quer demais, minha filha. Aí você quer graça. Tá entendendo? Me parece a coisa mais fácil. Mas aí é muito pra mim. E aí eu falo assim, beleza. Por que é muito? Sabe? E eu começo a investigar isso. Por que dizer onde você se espera? Assim, quando você pergunta isso pra uma criança, ela vai te dar uma lista é. infinita do que ela espera da vida dela nos próximos 5 anos. Assim, Contando ser astronauta. Eu era esse, eu queria ser astronauta. Eu era astronauta. total. Não, sem dúvida. Eu queria ser bailarina, é isso aí, tá ligado? E eu É. digo isso não só profissionalmente, mas eu falava, eu quero passar o dia brincando mais baixo com minhas amigas, eu quero ter 3 Uhum, meses de férias, eu quero não sei o que. Tipo assim, pra mim era fácil uhum, fazer uma lista infinita do que eu queria pro meu futuro. E por que quando a gente vai crescendo, a gente vai acovardando na hora de fazer essa lista, sabe? E aí eu uhum, comecei a perguntar pro paciente, assim, por que tu acha que isso é assim, né? Por que tu acha que tu não consegue dizer? A pessoa falando, Liv, é porque às vezes a pessoa perde a capacidade de sonhar, tá ligado? Ela perde uhum. a condição de sonhar. Quando ela é criança, ela é muito sonhadora. As crianças, de modo geral, são muito sonhadoras. Mas às vezes a gente é tão podado em relação aos nossos sonhos, ou por causa de alguém, ou por causa de alguma fatalidade, ou de algum evento, que a gente fala, não, é melhor não sonhar, então. Porque não vai acontecer, porque não. Ou então, eu já tentei me planejar várias vezes e não consegui, então não nem planejar mais. Porque aí o que é que eu faço? Eu evito a frustração. E é isso que a gente quer, né? Evitar a frustração. Sendo que esse evitar a frustração pode ter um preço muito alto, que é o evitar conquistas também. Porque assim, pessoal, pode observar, olhem para as pessoas a seu redor, que são pessoas bem-sucedidas, pessoas legais, que você admira, que tiveram um trabalho massa, que fizeram um negócio legal. Cara, todas elas têm skin in the game, tipo, pele no jogo, tá ligado? Tipo assim, Uhum. botaram tudo que elas tinham pra jogo, tá entendendo? Então, assim, quando você não tem nem coragem de sonhar o que você quer pro seu futuro, é muito difícil você construir. Porque como é que você vai construir um caminho para um canto que você não sabe nem onde é? A gente já falou isso, enfim, em vários podcasts, né? Então, isso é um ponto de alerta. Aí fala, beleza, Lívia, entendi a raiz do problema. Mas agora, em termos práticos, como é que eu resolvo esse problema, né? Porque só saber a raiz não me diz nada. Beleza. Comece a criar referências. Porque às vezes a gente segue no Instagram muita gente que fala de vários assuntos, mas é importante que a gente comece a seguir pessoas que a gente admira a vida daquela pessoa. Tipo assim, cara, eu queria ter essa vida. Olha que vida massa essa pessoa tem. Olha que profissão massa que essa pessoa tem. Olha que massa que essa pessoa ganha. Tipo assim, realmente ter pessoas que você nutre uma admiração. Então, por exemplo, Lívia, eu tenho várias psicólogas que eu admiro, vários profissionais de outras áreas que eu admiro. Faça essa lista. Uma vez eu comprei um e-book da Branding Lab, que ela falava sobre, enfim, tem seu próprio projeto. E tinha uma das perguntas que foi muito boa, que foi essa, tipo assim, que era, eu não vou lembrar de cabeça, que faz muitos anos, mas era tipo assim, me liste aí 5 pessoas que você admira profissionalmente e pessoalmente. E por quê? E foi tão massa que eu parei a pensar, falei, rapaz, quem é mesmo que eu admiro, assim, que eu acho que é uma pessoa que eu, putz, essa pessoa é fantástica. E eu Aham. pensei, tanto em pessoas que eu não conheço, tipo, que são famosos, quanto em pessoas que eu conheço também, que são pessoas próximas de mim. E eu falei, cara, é isso aqui. Então, ter referências me dava ideia
me dava Uhum. referencial do que eu queria pra minha vida. Ou seja, eu fazia uma coxa de retalhos, tipo, eu pegava um pedaço da vida dessa pessoa que eu achava massa, um pedaço da vida dela que eu achava massa, um pedaço dela, um pedaço, fazia bem bolado, tava assim, pronto, é isso aqui. Até porque me dava Uhum. baliza, porque, por exemplo, sempre me disseram que a psicóloga não vai ganhar dinheiro. E uma vez, uma psicóloga chamada Fernanda Landeiro, que eu admiro muito, perguntaram a ela, e aí, Fernanda, já fez seu primeiro milhão? E ela falou assim, eu já fiz algum. O que pra mim era um teto, tipo assim, não, um psicólogo nunca vai ganhar 1 milhão. É loucura Aham. demais. Não existe isso na vida real. Mas quando eu vi que isso existia na vida real, isso foi uma família, tipo assim, ok, é possível. Quer dizer que eu Uhum. queira ou que eu vou fazer isso? Não sei. Mas que é possível, Uhum. é. Entendeu? Então é conhecer a história profissional das pessoas. Pode ser uma boa ajuda. Sim. Não, demais, com certeza. Aulas, né, mais uma vez. E assim, é muito legal que quando a gente fala de habilidade comportamental, a gente aqui tá falando muito de, né, de sonhos, de fazer o que ama e tudo. E muitas vezes o pessoal de casa pode falar, não, mas isso aí é balela, porque tem que sonhar, tem que fazer, é tudo, né, passe de mágica, ou pode pilipimpim lá, esqueci o nome, né? Não é bem assim. A questão é que quando você está preparado, quando você tem habilidades comportamentais, de novo, liderança, planejamento, tomada de decisão, resiliência, análise de cenários, né, trabalho em equipe, feedback, comunicação, entre tantas outras, quando você tem isso, você consegue controlar melhor o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou caster, né? Sou comentarista e narrador há 7 anos. Eu não comecei, tipo, eu não larguei tudo. Minha família não era milionária. Falou, não, vai lá, mete o louco. Não é todo mundo que nasceu no berço de ouro. Eu não nasci nunca em berço de ouro, né? Eu até me lembro de vários e vários perrengues que passei, assim, financeiros e tal, que não tinha que fazer, a gente fazia o melhor, mas acontece, né? Enfim, só que eu tinha esse sonho, eu queria trabalhar como caster. Foi por isso que eu só fui na área do caster e deixei tudo? Não, porque não dava para viver lá em 2015, 2016 com o casting ainda, né? Era uma área muito pequena, muito no começo e tal. Então eu fui seguindo da maneira que eu achava mais interessante, porém sempre me esforçando para ir para essa área e focar nessa área. Então, na época eu não tinha conhecimento ainda do que eram habilidades comportamentais, mas eu já jogava LoL, eu já treinava meu planejamento, eu já treinava toda essa parte dentro de mim e eu tinha plena ciência do que fazer. Então, ó, vou continuar minha faculdade aqui de Relações Públicas. Eu trabalhava também uma época, um canal de YouTube, busquei alguns outros trabalhos, tentava dar aula de inglês, fazer meus corre ali, uns bicos, e sempre nos meus momentos de final de semana, ou até mesmo em momentos que eu tava de boa, eu tinha, claro, momentos para descansar, mas eu tinha momentos que eu ia direto para estudar o casting, estudar os campeonatos, ficar por dentro, estudar o jogo, tentar fazer coisa nova, conhecer gente, né? Fazer isso que a Lívia falou, assim, me inspirar, buscar pessoas que eu me inspirava, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e enfim, perseguir essa carreira. Comecei em 2014 e foi dar certo em 2018, entendeu? E eu tinha um plano B, se não der certo, beleza, você é um profissional de relações públicas ainda tentando ir para esse lado. Então, por conta de eu saber me planejar bem, por conta de eu ter uma boa noção de trabalhar em equipe, e isso me facilitar algumas obtenções aí de oportunidades, né, de emprego e tal, por eu saber me comunicar bem, que meu trabalho é de comunicação, saber passar um feedback, saber ser liderado, saber liderar quando precisar, a hora que as oportunidades apareceram, eu tava pronto. E essa é a grande questão. E outra, não que eu tivesse, tipo, meu Deus, o melhor do mundo, mas para aquela oportunidade ali eu passava eu tinha a altura mínima, né? Digamos assim. E mesmo que as oportunidades ainda não viessem, ou mesmo se eu precisasse correr atrás dessas oportunidades, ainda assim eu tinha um planejamento de vida, um planejamento meio que de backup, assim, de plano B, que eu estava seguindo. Então, se eu não tivesse essa clareza das habilidades comportamentais na mente, possivelmente ou eu ia jogar tudo no casting e não ia dar certo, eu ia ficar muito bravo e mandar tudo, né, pro alto e já era, e não ia dar certo. Ou então eu ia ficar com muito medo de falar, meu, eu não posso fazer porque eu não tenho condição e não tenho planejamento para isso. Então foram as habilidades comportamentais, né? Já dando esse exemplo prático meu e pessoal, que me fizeram ter a clareza, a consciência, a noção exata do que eu conseguiria fazer para buscar esse objetivo. E hoje eu vivo profissionalmente do casting há 4 anos e tô super tranquilo, né? Enfim, tô numa área muito legal. E aí, Lívia, já emendando nisso, é interessante pro pessoal de casa que também tá nessa busca separar em etapas menores, assim, tipo, meu, qual habilidade que eu tenho que desenvolver mais a priori, assim, mais rápido, mais urgente, né? O que eu tenho que fazer todos os dias para chegar mais perto desse objetivo? Qual a maneira mais eficiente de desenvolver tal habilidade, assim? Compensa aí separando aos pouquinhos, porque normalmente facilita, né?
não, com certeza, por exemplo. Tem muita gente que sofre com ansiedade e a ansiedade anda muito junto da procrastinação. A pessoa, Uhum. quanto mais ela procrastina fazer uma atividade, mais ansiosa ela fica porque não fez a atividade. Então, a Uhum. primeira ferramenta que a gente sugere que as pessoas utilizem, que elas façam, enfim, a melhor ideia que eu posso dar para essa pessoa é fragmente essa grande atividade em atividades menores. Por exemplo, como eu falei, vou mudar. Para Uhum. evitar que eu tivesse que levar tudo de última hora, e porque isso me tomaria muito meu tempo, a minha energia, eu provavelmente gostaria de evitar isso, né? Porque a gente, o nosso corpo, o nosso cérebro sempre tenta nos poupar, né? Sendo que se nos poupar, mais na frente, nos lasca, né? Porque mais na frente é que a mala bate. É que a gente fala um pouco assim. É que o problema acontece, entendeu? Aham. Então, o que acontece? O que acontece, acontece. A melhor coisa que a gente pode fazer é fragmentar esse grande objetivo em objetivos menores. Por exemplo, eu gastaria muito menos energia carregando uma sacola de coisa da minha casa para cá, que é o canto novo que eu tô. Então, eu procrastinaria menos por ser uma coisa mais simples, entendeu? Então, o que é que eu sugiro que vocês façam, né? Exatamente isso que a Ana falou. Façam uma lista dessas habilidades que vocês percebem em vocês, que vocês mais precisam desenvolver, ou seja, aquelas que não são tão fortes. Criem um cronograma, porque não dá para fazer ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu trabalho também Uhum. muito na parte de adquirir hábitos, né? Quando eu converso com meus pacientes sobre adquirir hábitos, uma coisa que eu sempre falo para eles é isso, de nunca tente adquirir 5 hábitos no mesmo mês. Porque qual é o grande problema das metas do começo do ano? Que a galera sempre faz, chega lá, janeiro, que são uns 11 metas. O problema não são as metas, o problema é querer começar todas de uma vez. Se as pessoas colocassem para começar uma meta por mês, provavelmente elas teriam muito mais sucesso. Porque a energia delas principal estaria em adquirir bem esse hábito. Quando esse hábito tivesse no grau, bem adquiridozinho, aí eu pularia para outro. Entendeu? Então, a ideia é justamente essa, que vocês coloquem essas habilidades, quais são as mais importantes, como você pode adquirir cada uma delas. E aí, claro, fazer uma análisezinha de recurso, de tipo, beleza, para adquirir tal habilidade, eu vou fazer essa atividade aqui, que vai me demandar tanto tempo, tanta energia, ou algum dinheiro e tal. E a partir dessa análise, você coloca, essa habilidade aqui vai me tomar talvez ali uns 3 meses. Depois eu começo essa outra, que eu vou ter terminado de pagar isso aqui, gastar meu tempo, eu vou poder gastar um tempo com isso, entendeu? Então, você conseguir fazer esse planejamento de aprendizagem, de se tornar autônomo nesse processo de desenvolvimento de habilidades, tem muito mais chance de você ser bem sucedido, porque é uma coisa muito mais controlável, entendeu? Sim, demais. E até trazendo pro League of Legends, por exemplo, supondo que, claro, né, você quer ganhar, ninguém é tonto, ninguém quer perder, enfim, ninguém quer entrar, assim, tem gente que entra pra trollar, mas por favor não seja esse cara. Então, supondo que você não é essa pessoa, você tá ali pra ganhar, obviamente, você tem que entrar preparado. Mas não adianta você chegar e falar, eu quero ganhar. Tá, mas como, né? Quais os passos que você tem que dar? Então, assim, você tem que planejar situações para os determinados campeões que você joga em cada rota. Como fazer uma buildzinha, uma adaptação de build, caso tenha algo muito forte do outro lado. Então, meu, sempre eu buildo colete de espinhos, né, armadura de espinhos, mas tem 2 APs muito fortes lá do outro lado. Você vai buildar ainda? Você vai fazer ainda o colete, a armadura de espinhos? Não, talvez não vai, talvez não faça sentido. Qual outro item que você pode fazer? Ah, posso fazer X, posso fazer Y, mas aí tem isso no meu time, tem aquilo. Então, né, estudar esse jogo, tá preparado para fazer esse planejamento de build, como que você vai jogar a sua rota ou a sua jungle no comecinho, como que você vai transicionar uma vantagem ou então correr atrás do prejuízo se você não tiver tido um bom início de jogo, como que você consegue se comunicar com o seu time, como que você consegue tentar forçar uma pressão, criar uma pressão para que o time adversário se sinta coado e você tenha boas oportunidades de eliminação, até mesmo de ganhar uma luta. Qual o seu papel na luta com o seu campeão, com essa composição, contra a composição do adversário. Então veja que são vários pontos que você precisa estar preparado o melhor possível, né? E compensa você ir fragmentando eles. Então, nesse jogo, olha, eu tive dificuldade de build com X campeão, ganhamos ou perdemos, tal, beleza, você upou, né? Você melhorou a sua habilidade mecânica, a sua habilidade técnica, mas vai para habilidade comportamental de planejamento. Meu, então, deixa eu ver opções que eu posso fazer de builds, porque na próxima vez que isso acontecer,
eu não vou ter essa mesma dúvida, eu vou ter muito menos dúvida. E aí você vai testando e aí você vai subindo. Não adianta nada você falar, eu só quero aprender e treinar a combar melhor de Lee Sin, combar melhor com tal campeão, porque isso vai te melhorar um pouco a fase de rotas, mas não é todo jogo que você tem que ganhar a fase de rotas para ganhar o jogo logo na sequência. Então é a mesma coisa, numa faculdade, num colégio, meu, tomar uma tal matéria, então vou estudar um pouco mais essa aqui, sabe? Ou então, meu, tô percebendo que eu não consigo trabalhar muito bem em equipe, então, meu, vou tentar entender melhor como que são as maneiras que eu tô sendo liderado, como que eu consigo chegar para essa pessoa e passar um feedback, olha, gosto disso, mas isso aqui poderia ser melhor, vamos tentar fazer aquilo, tal. Então, né, como que você consegue trabalhar essas habilidades comportamentais para se sair melhor? E vai de tudo, desde o jogo profissional, ou até mesmo a solo kill, até a sua vida pessoal. Ah, quero aprender a tocar violão, quero me dar melhor com a minha mãe, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, sempre dá para você usar esse tipo de habilidade comportamental. Agora, vamos supor, Lívia, que eu tô fazendo tudo isso, tá dando mais ou menos certo, mas aí no meio do caminho eu já desisti de fazer uma coisa que eu não gostava, fui pra uma coisa que eu gostava. No meio do caminho, ou eu percebi que eu também não gosto, ou o destino foi pra outro canto, eu comecei a me enveredar pra outro canto, tal. Tem problema fazer isso, assim, tipo, o que você fez no passado fica inútil? Como que fica essa situação, assim? Aí é que tá a pérola das habilidades comportamentais. Porque, enfim, o que você aprendeu, o que você desenvolveu nesse período, não vai embora. Tipo, um conhecimento catalisado num livro que você compra e agora é outro conhecimento. Não é assim que as coisas acontecem. Tem muito paciente meu que chega assim, ah, Lívia, eu já sou formado, mas não queria voltar para a escola, tipo, para fazer cursinho e tentar uma nova graduação, porque eu não queria começar do zero. Falei, cara, Aham. não existe começar do zero. Não é porque você vai voltar para a escola que tudo que você vê vai ser apagado da sua cabeça, enfim. Cara, você é outra Uhum. pessoa, com outra maturidade, com outros objetivos, com outros conhecimentos. Entendeu? Então, assim, Sim. não existe esse negócio de começar do zero, né? E uma coisa muito massa é isso, é você ter essa resiliência para estar aberto a essas mudanças. E com certeza, o que você já experimentou, o que você já fez, vão lhe servir. Isso eu falo assim, sem dúvida, sem medo total. Porque quantas áreas novas vêm surgindo de profissionais que têm mais de uma graduação, por exemplo, ou mais de um conhecimento, né? Uhum. Dentro da área do direito, tem uma área relativamente nova chamada Visual Law, que é como se fosse lei visual, que é a junção do design com o direito. Quem diria? Que, por exemplo, um grande problema que as pessoas tinham, pessoas leigas, tipo eu, lia o contrato, não entendia nada, estava escrito ali, assinava, aí depois ficava chateada porque eu tinha assinado uma coisa que eu não concordava. E para evitar esse problema, os designers, que também entendiam direito, fizeram contratos no estilo de um infográfico, mais acessíveis Caramba. para as pessoas, para que elas leiam e entendam. Ou seja, Uhum. quem diria? Vai que uma pessoa fez direito muito tempo, descobriu que odeia, foi pro design. Cara, para esse trabalho de visual law, essa é a pessoa ideal. Quantos profissionais desses tem no mercado? Tá entendendo? Aham. Então, assim, nunca se sabe o que pode surgir por aí da junção de áreas diferentes. Sim, sim, demais. E eu até também tenho um exemplo, tanto da parte técnica, porque eu vim da computação para narração, mas eu sabia um pouco de programação e de transmissão, né? Ter essa malícia da internet. E isso me ajudou bastante também a entender como configurar um programa de transmissão, alguma coisa assim, além da parte mesmo do casting, né? Da parte de comentário. E claro, a habilidade comportamental, porque tudo que eu aprendi trabalhando na época da computação, de novo, planejamento, lidar com pessoas, feedback, ter, né, essa vivência, essas experiências. Quando eu cheguei nas relações públicas, eu percebi que o pessoal que estava comigo, que era, sei lá, 2 anos mais ou menos mais novo, normalmente, era muito mais cru. Então, assim, até para fazer trabalho, tinha uma dificuldade horrenda, sabe, de entender o que queria acontecer, como que dava para dividir e tal. E eu lembro que eu tive essa vantagem competitiva, digamos, né? Eu tive essa tranquilidade maior, não porque eles eram ruins ou porque era burro, não é isso, mas é porque não tinham essa mesma vivência ainda, não haviam desenvolvido a mesma habilidade comportamental que eu havia, tanto pelo jogo quanto pela primeira faculdade, né, que eu fiz 2 anos. Então faz uma diferença absurda e a gente sempre bate nessa tecla, né? As habilidades comportamentais permanecem com você, seja você jogando LoL, vai pro CS, beleza, você tem ali como utilizar tudo isso. Você tá num trampo de algum jeito e vai para um trabalho de outro, beleza, você também tem como utilizar isso, uma situação pessoal, que você brigou com alguém, você vai querer resolver, ou como se dá melhor numa situação X social, tal. Numa outra você também
vai conseguir resolver isso. E aí a gente acho que chega numa frase final que é a consistência, né, Lívia? É dar o máximo, assim, trabalhar bem, fragmentar, né, focar realmente no que é interessante, entender que as dificuldades elas vão aparecer, elas vão acontecer e que é normal, é um processo de desenvolvimento e tentar ver, né, também pelo lado um pouco mais macro da coisa, do tipo, meu, tô só perdendo no League of Legends, mas olha só como eu tô com uma Champion Pool maior, ou minha rota tá melhor. Ou então no trabalho, meu, eu só tô, sei lá, fazendo X coisa de uma maneira ainda que não é tão satisfatória ou que não tá do jeito que eu quero, mas muitas vezes você tá melhor em outra situação, você já tá, né, evoluindo também naquilo ali. E aí, mantendo essa consistência de evolução, é onde você consegue eventualmente dar certo, né? Beleza. É porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente olha as nossas referências e acaba querendo ter o mesmo resultado que elas, mas não querendo percorrer o mesmo caminho que elas. Então, assim, é porque às vezes, nas redes sociais, uma pessoa ou outra meio que cresce muito velozmente. E a gente vê isso acontecendo e a gente acha que esse agora é o caminho normal, que é o comum, que é o usual, sendo que essa é a exceção, não é a regra. Então a gente não pode ficar se baseando ou rezando e pedindo a Deus para ser a exceção. A gente tem que contar que a gente vai ser a regra, porque a regra é justamente a maioria. Por isso que é a regra. Então, assim, a regra é que as pessoas trabalham muito tempo, muitos anos, para desenvolver habilidades, trabalho, as coisas. E esse é o caminho normal das coisas. Mas como a gente acaba vendo um ou outro que cresce do nada, que fica famoso do nada, na verdade, não é que cresce, porque ninguém fica bom do nada. Mas que a pessoa aparece do nada pra gente, a gente fala, ah, mas aí foi sorte, aí essa pessoa não sei o quê. Mas atrás disso pode ter muitos anos de trabalho que não foram vistos, né? Então, é que nem, sei lá, um cantor famoso. Uma pessoa uma vez falou para um cantor cearense aqui que ele tinha muita sorte de não ter nem 30 anos e ganhar o tanto que ele ganha. E ele falou assim, rapaz, eu canto profissionalmente desde os 14 anos, pra você me dizer que eu tive sorte. Tipo assim, porque a pessoa descobriu ele um dia desses, então a pessoa acha que ele começou mas ele começou há muitos anos, entendeu? Então, assim, a gente tem que se basear sempre pela regra, né? E não pela exceção e achar que com a gente vai ficar famoso do dia pra noite e tal, enfim, contar com isso, né? Sim, e entra aí aquela coisa também da vantagem competitiva, né? Da habilidade comportamental te ajudar a aumentar essa chance de vitória, porque se você tá bem planejadinho, se você tá bem treinado, tanto na habilidade técnica que você quer ter para dar certo aí nessa profissão que você adora e tal, quanto na habilidade comportamental, surgiu essa oportunidade, que é a, entre aspas, sorte, né? Que às vezes é normal mesmo, que nem você falou, alguém vai ter uma oportunidade mais cedo, outros vão demorar mais e tal, isso acontece. Mas chegou a oportunidade, a habilidade comportamental, ela vai te dar muito mais tranquilidade, muito mais frieza, muito mais controle da situação profissional para que você consiga aceitar essa oportunidade e se dar bem nessa oportunidade. Também não adiantaria nada você estar lá batalhando por algo, chega a oportunidade, você não sabe direito como conversar com a pessoa, como trabalhar em equipe, aí aquilo lá desmorona, não funciona bem, e aí você vai ter que esperar, ou pelo menos vai ter que correr atrás, esperar não, né? Mas vai ter que correr atrás de uma nova oportunidade, sendo que aquela primeira talvez pudesse ter dado certo. É o fim do mundo ter dado errado? Não, como a gente falou, é um processo de desenvolvimento, cada um tem o seu corre, cada um tem o seu tempo, mas quanto mais você tiver desenvolvido antes, maior a chance de vitória quando a oportunidade profissional, a oportunidade pessoal, a oportunidade no jogo, alguma coisa acontecer, né? Tiver frente a frente com você. E aí, Lívia, pra gente encerrar então, deixa o seu salve final aí agora, porque já estamos aí faz um tempinho e, enfim, é sempre muito bom trocar ideia sobre isso. Valeu, pessoal. Salve aí pra todo mundo. E lembre-se, tem muito mais chance de você dar certo numa coisa que você adora fazendo do que uma coisa que você odeia fazer. É, com certeza, tá aí, então, é isso. Então, a gente se vê numa próxima, lembrando que sempre, semanalmente, saem conteúdos em todas as plataformas da GG Educate, então é só para pesquisar, né, GG Educate, né, Educate em inglês, que você consegue achar a gente, então já segue no Instagram, já dá um salve no YouTube também, já dá um salve no Facebook, enfim, todos os lugares a gente tá presente e comenta aqui o que você achou desse podcast, demorou? Um grande abraço, até a próxima. E tchau!